Queridos, hoje eu não vou dar continuidade, logicamente, à série de exposição de 1 Coríntios. Nós vamos retomá-las imediatamente quando possível, no início de janeiro. Mas hoje eu queria compartilhar com os queridos uma breve mensagem. Nosso culto todo hoje é especial, eu me programei para ser mais breve. Se Deus quiser, eu vou conseguir. E o título da mensagem é Uma Esperança Satisfeita. Abra a palavra do Senhor, por favor, em Lucas, capítulo 2. Vamos considerar brevemente, não vai ser uma pregação expositiva de ponto a ponto do versículo, desses versículos todos, mas é uma breve reflexão. Muito pertinente, entendo eu, a este culto que estamos celebrando. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 25. Vou fazer uma introdução. Um dos tempos de espera mais marcantes da minha vida aconteceu recentemente. Eu e a minha esposa, que está bem aqui, já estávamos há mais de 1 ano e meio tentando engravidar, mas não acontecia, nada acontecia. Depois de conversarmos e compartilharmos sobre o assunto, chegamos à decisão de procurar ajuda médica. E fomos ao médico no início do ano de 2021, oportunidade em que o médico passou uma série de exames para mim e para a Carol. E quando nós, um mês e pouco depois de que esses exames foram passados, nós fomos atrás de realizá-los. Só que na semana que nós iríamos realizar estes exames, estourou a segunda, a terceira, sei lá qual, uma grande onda de Covid. De fato, eu cheguei aí a um laboratório e estava tão entupido de gente fazendo exame de Covid que eu disse, não, eu não vou. Como eu tenho comorbidades, eu conversei com a minha esposa e nós achamos por bem não fazer o exame e adiar, porque estava muito, digamos assim, lotado todos os lugares e a gente preferia não arriscar que eu ficasse doente. Depois disso, o tempo foi passando e por volta do final do mês de abril, a situação começou a se acalmar e decidimos que em maio nós iríamos realizar os exames, isso de 2021, sem precisar exatamente quando. Até que um dia, ali entre maio e junho, antes da gente fazer os exames, eu acordei por volta de 5 horas da manhã, olhei para o lado e não vi a Carol. Disse, epa, cadê a Carol? Aí eu saí do quarto, quando eu olho, ela está no sofá estática. Ela está rindo que ela estava assim, parece televisão desligada, toda a pessoa sentada no sofá assim. Aconteceu alguma coisa. O que foi que aconteceu? Ela, nada. Eu disse, não, nada não. Ninguém fica sentado assim como tu está aí, se não está acontecendo nada. E ela me apontou para a sacada, onde tinha uma mesa, e em cima havia um teste de gravidez. Aí eu fui lá, olhei, comecei a me tremer, e disse, o que é isso? Que isso? O que é o teste de gravidez? Eu sei que naquela hora eu saí de casa, comprei mais 2, fez mais 2, vamos para o laboratório. Eu sei que foi vários exames feitos e no mesmo dia nós fomos à tarde para o médico lá, obstetra, ginecologista, para ser orientado, né? E aí, foi aí, neste momento, que começou a espera mais marcante que eu quero tratar, que aconteceu conosco. Não foi a espera de 1 ano e meio, 2 anos, para que a Carol ficasse grávida, mas foi a que começou depois que nós fomos no médico nesse dia. Quando nós chegamos lá, fomos fazer ultrassom, tudo mais. Os exames mostram que você está grávida, vamos fazer o ultrassom, mas o coração do bebê não bateu. Isso é comum quando é muito perto do início da gravidez. Ela estava com 6 semanas na época, se eu não estiver enganado,
E o médico disse, não, vocês têm que voltar daqui a 2 semanas para a gente ver, ouvir o batimento. Essa foi a espera mais difícil. Ficar 15 dias ali, esperando para voltar e ouvir primeira vez o coração do bebê. Depois de uma longa espera, algumas noites mal dormidas, de 15 dias, nós voltamos para aquele mesmo médico. E quando ligou lá o aparelho, ouvimos o coração do bebezinho, que eu não sei cadê, estava por aqui, está no lugar incerto e não sabido. Do bebezinho, que é a Paola, batendo rapidamente. Para quem não sabe, uma curiosidade está ali, ó. Falei na figura, apareceu. Para quem não sabe, uma curiosidade, coração de bebê não bate a 80, 90, não bate 130, 140, 150, parece uma metralhadora. Então você não vai mais se surpreender como eu me surpreendi no dia. E aí, aquele batimento cardíaco acelerado trouxe uma forte alegria e uma forte emoção para mim e para minha esposa. Essa espera de 15 dias foi difícil para nós, mas nós tivemos a alegria de satisfeita, a espera satisfeita, depois de ouvirmos o coração da Paula batendo. O personagem bíblico que eu queria conversar brevemente com os queridos nesta noite, também viveu uma importante espera, muito mais importante do que a nossa. E essa espera também foi recompensada com a contemplação de um bebê. Este homem foi Simeão, e é a história de esperança dele que eu queria compartilhar com os queridos nesta noite. Então vamos, enfim, ler a palavra do Senhor que está lá em Lucas, capítulo 2, versículos 25 a 32. Diz assim a palavra do Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Pois meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque sabemos que tu cumpres as tuas promessas e que nós esperamos não como quem espera algo que não vai acontecer, mas o momento certo dos acontecimentos separados por ti, Pai. Por isso te agradecemos por essa palavra e nos ensina com o exemplo deste homem, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. No tempo de Simeão, realmente as condições de Israel eram bem precárias, precisamente no tempo em que Jesus nasceu em Belém. Lembrem do contexto. Havia perda da independência política. Israel era submetida a Roma. Era Roma quem definia quem era o governante local ali de Israel, Jerusalém, e praticamente do mundo inteiro. O cruel rei Herodes foi um instrumento, foi designado pelos romanos e também assolava a região naquela época, na época do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A religião judaica passara a ser algo completamente externa, legalista. Os escribas e fariseus não se dedicavam à verdadeira religião do coração, mas a cumprimento de leis, além das leis das Escrituras, há muitas outras leis formais criadas por eles mesmos. Os saduceus, outro grupo judaico, vivia completamente influenciado pelo mundanismo, cediam à influência grega, da filosofia grega,
da influência romana e estavam completamente amalgamados, unidos ao mundo. Além disso, vivia-se ali também um longo silêncio profético. Deus havia parado por aproximadamente 400 anos de falar com o povo. Era um tempo de escuridão. Era um tempo em que um homem como Simeão olhava para as circunstâncias e não via razões para ter esperança. Nada parecia dar certo para o povo de Israel, para o verdadeiro povo de Deus. A religiosidade judaica ia de mal a pior. O domínio pagão se espalhava. As circunstâncias eram terríveis. Mas mesmo neste tempo de escuridão, este homem, Simeão, esperava confiantemente no Senhor, o Salvador. E a passagem que vamos considerar hoje nos mostra quando essa espera acabou. O primeiro ponto que eu queria destacar nesta noite, considerando os versos 25 a 28, é a espera de um justo. A espera de um justo. Diz assim a palavra do Senhor: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Estou lendo novamente o texto, tá? Que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Até aqui. Nesta passagem temos a história de alguém cujo nome não é mencionado, Simeão, em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Apesar de não conhecermos a história de vida desse homem, o seu caráter é descrito pelo autor Lucas, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, com grandes adjetivos. Não sabemos o que ele fez, nem o que ele fazia, nem a vida dele, mas nós sabemos, pelo próprio Espírito Santo de Deus, que Simeão era um homem justo e piedoso. Mesmo não sabendo como ele se comportava antes e posteriormente ao nascimento de Jesus, o menino que agora ele conhecera, sabemos também que Simeão aguardava a consolação de Israel. E leia-se por esse termo, consolação de Israel, pelo Messias. Simeão era um judeu que esperava de coração verdadeiro, de coração dedicado não apenas de práticas externas, mas esperava no seu coração o Messias prometido. Depois de muito esperar, um dia muito especial chegou. E nesse dia, a Bíblia revela que o Espírito Santo levou Simeão ao templo. O Espírito Santo que estava sobre Simeão. E Simeão viveu, quando chegou ao templo, o cumprimento de uma promessa que havia recebido do Senhor. Qual a promessa? Que está no verso 26. Que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Se você analisar pelo contexto, pelo até o louvor que nós vamos considerar aqui no segundo ponto de Simeão, muito provavelmente este já era um homem avançado de idade, que esperou, um homem justo e piedoso, que esperou confiante na promessa do Senhor, que ele não morreria sem ver o Messias. Depois de um longo tempo de espera, enfim, chegou o momento tão esperado, para ser redundante. O menino Jesus foi levado por Maria e José e Maria, ao templo para os rituais religiosos, que Jesus nasceu em família judaica, e naquele momento, esse homem que, sei lá, se 20, 10, 30, não sei
quantos anos esperava, tomou nos seus braços o Senhor Jesus. Aquele bebezinho frágil que era o Salvador da humanidade e que sustentava o universo pela palavra do seu poder naquele momento. E ele estava nos braços daquele Senhor. O que nós podemos aprender com a história de Simeão? Algumas coisas. Primeiro, que Deus tem seus fiéis até mesmo nos momentos e lugares mais difíceis da história. Como eu já disse, quando Jesus nasceu, a religião em Israel estava em grande decadência. A fé de Abraão havia sido corrompida pelos fariseus e saduceus. Todavia, mesmo nessas circunstâncias, encontramos em Jerusalém um homem justo e piedoso, sobre quem estava o Espírito Santo. Isso deve ser de grande encorajamento para mim e para você. De forma que, por mais que as circunstâncias, por mais que o contexto sejam difíceis, nós devemos nos sentir encorajados pelo exemplo de Simeão, porque neste exemplo podemos observar como Deus sempre vai sustentar os seus. O povo de Deus, aqueles separados por Ele mesmo, para o louvor da glória dEle mesmo, estarão de pés independente das circunstâncias. Era Simeão, um senhor talvez nem mais tão respeitado assim entre os grandes líderes, talvez pensasse que o tempo dele tinha passado, mas Deus sustentou aquele homem firme até o dia que ele recebeu nosso Senhor Jesus Cristo no colo, e claramente depois disso também. Isso deve nos encorajar muito como igreja. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. Nunca. Olha, isso aqui eu não sou profeta nem adivinho nada, mas eu acredito na palavra do Senhor. Nunca a igreja vai cair. Pode cair uns que estão pendurados na igreja, cai para um lado, cai para o outro, mas a verdadeira igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sempre vai sustentar. A igreja pode ser levada a atravessar um deserto, tornar-se um pequeno rebanho, ainda um pequeno rebanho disperso talvez, dependendo das circunstâncias, mas nunca morre. Os verdadeiros crentes, nós, de todas as épocas, devemos lembrar disso e nos sentir confortados, mesmo em tempos difíceis. E devemos ser otimistas. Creiamos que a graça pode viver e florescer mesmo nos piores espinheiros do mundo. Há muito mais Simeões do que nós supomos, porque é Deus quem separa. Lembra da história de Isaías? Senhor, me leva. Isaías ou Elias? Agora eu me confundi. Elias. Senhor, me leva. Me leva, eu não aguento, eu sou sozinho. Eu sou o único santo teu na terra. O Senhor disse, epa, não é bem assim. Ainda tem 7.000. Então que nós tenhamos essa esperança. Lembrem, havia um Ló em Sodoma. Havia um Obadias na casa de Acabe. Havia um Daniel na Babilônia. Havia um Jeremias na corte de Zedequias. E nos últimos dias dos judeus, quando o cálice da iniquidade dos judeus fiéis, quando o cálice de sua iniquidade estava quase completa, existia um Simeão em Jerusalém. E nós somos aqueles que temos que ser justos e piedosos nesse tempo. Um outro ponto muito importante, que esse aqui eu acho que muitas vezes nós ignoramos. Deus cumpre as suas promessas. Olha que promessa específica foi feita para Simeão, que ele não morreria sem ver o Messias.
Vocês têm noção de desde quando o Messias era esperado? Desde Gênesis 3,15. Quando Deus prometeu, na verdade Deus amaldiçoou Satanás dizendo que da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Ali foi o início dessa promessa, mas depois essa promessa foi melhor, digamos, a explicação foi melhor revelada, foi completada, por assim dizer, e foi revelado para Abraão que seria um descendente dele, que a descendência de Abraão abençoaria todos os povos da terra. Depois foi revelado essa mesma promessa para Davi, que seria um descendente de Davi. Depois foi revelado que seria da tribo de Judá. Toda essa história passou. E esse homem, Simeão, ouviu essa simples promessa: você não vai morrer sem ver o Messias que a humanidade esperava há séculos e séculos. E o que aconteceu? Deus cumpriu a promessa. Deus sempre cumpre as suas promessas. Que promessas há sobre mim e você que crê verdadeiramente em Cristo? Perdão de pecados, salvação dos pecados, vitória contra o pecado, santificação, corpo glorificado, morada celestial. Imagina se tudo isso tivesse sido prometido para Simeão. O que esse homem não fazia? O que esse homem não fazia? E às vezes nós estamos nos queixando, enquanto aquele senhorzinho ficou lá, sabe lá quantos anos, esperando essa promessa que talvez os outros rissem dele. Ah, Simeão, para ti, tu vai carregar o Messias? E no dia que o Senhor separou, o Messias chegou. E no dia que o Senhor separou, para mim e para você, nós vamos receber todas as promessas que a palavra do Senhor nos diz. O segundo ponto, eu já passei do meu tempo há muito tempo, vamos lá. O segundo ponto é o louvor de um justo. Está lá nos versos 29 a 32. É mais breve aqui. Aquele homem, aquele senhor, eu já vou misturando aqui, ele recebeu o nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra, aquele pelo qual todas as coisas se sustentavam e todas as coisas foram criadas. Feito homem, ele recebeu nos seus braços. E quando ele entendeu aquele bebê, olha, note que pelo texto, parece que ele tinha alguma função no templo, que envolvia o recebimento de bebês. Então ele já devia ter carregado, tipo uma apresentação aqui, ele já deveria ter carregado inúmeros bebês. Talvez ele já estivesse quase se aposentando de tanto carregar bebê. Mas naquele dia, ele olhou para aquele bebezinho e entendeu o que estava em suas mãos. Prova disso é o louvor que ele faz na sequência. Ele diz: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Após receber em seus braços o bebezinho sustentador do universo, Simeão entoa este belo louvor. Neste hino, vemos que o crente pode ser totalmente liberto do medo da morte. Olha o desejo de Simeão: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. O que Simeão está dizendo agora: Senhor, me leva. Eu vi o meu Salvador. Eu não espero mais nada deste mundo. Simeão fala como alguém para quem o túmulo perdeu seus terrores e o mundo perdeu seus encantos. Seu desejo é libertar-se das misérias do presente estado de peregrinação e ir para casa, porque ele contemplou o Salvador. O desejo de Simeão é estar presente, é estar ausente do corpo e presente com o Senhor.
Ele fala como alguém que tem convicção, que sabe para onde irá. Sabe que quando deixar a vida, não precisa ter medo nem temor, pois a mudança será para melhor. E ele deseja, ele anseia por essa mudança, porque ele enxergou o cumprimento das promessas de Deus em seus braços. E aqui tem algumas perguntas para mim e para você. O que pode fazer um homem, nós somos humanos, o que pode fazer um homem, e quando eu digo homem, é espécie, homem, mulher, o que pode fazer um homem chegar a uma linguagem desse tipo? O que libertou Simeão do pavor da morte, de qual tantos são escravos? Só há uma resposta para essas perguntas: nada além de uma fé firme. A fé que se firma num Salvador maravilhoso e que descansa nas promessas de um Deus todo-poderoso que cumpre tudo aquilo que promete. Somente essa fé pode levar um homem a encarar a morte e dizer: estou partindo em paz. Ou como Simeão: Senhor, já pode despedir teu servo. Nós precisamos da fé do velho Simeão. Aquela fé que é um dom de Deus. Porque sem essa fé recebida de Deus, podemos morrer em paz, silenciosamente, mas mesmo assim, iremos para o inferno. E nunca teremos a paz que aguardava Simeão. Observe que no cântico de Simeão, há uma visão clara dos ofícios de Jesus, que alguns crentes judeus tinham, mesmo antes do evangelho ser pregado. Isso aqui é muito interessante. Note que quando o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo iniciou, os judeus não entenderam nada. A Bíblia nos fala que eles esperavam o grande Messias que viria com espada, ser um rei, que ia instituir Jerusalém como o reino de todo o mundo, ia expulsar o Império Romano, e etc. Note que essa visão que os fariseus e saduceus tinham estava equivocada, mas não era a visão que Simeão tinha. Porque ele diz o seguinte, lá no verso 31, que preparaste o Salvador, que preparaste à vista de todos os povos. Aí olha aqui, olha a visão correta que ele tinha do ministério do nosso Senhor Jesus, quando Jesus ainda era um bebezinho. Paulo não havia ensinado nada, Jesus não havia ensinado nada, João Batista era quase contemporâneo de Jesus, não tinha ensinado nada, mas esse homem tinha, pelo correto entendimento da Escritura, pela correta vida diante do Senhor, ele tinha entendimento. Ele dizia: Jesus, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Apesar de Deus ter prometido desde Abraão que o Messias ia abençoar todos os povos da terra, ou seja, até mesmo os gentios, apesar disso, o povo judeu da época não acreditava nisso. O Messias vinha só para o povo os fariseus, os saduceus, só os judeus mesmo. Mas não era essa a visão de Simeão. Ele sabia que Cristo seria revelação aos gentios também. Como teria sido bom para os escribas instruídos e os fariseus dos dias de Simeão se eles estivessem sentado aos pés desse homem e escutado ensinar. Jesus foi realmente uma luz para iluminar os gentios. Sem ele, os gentios, nós permaneceríamos afundados em trevas, superstições, paganismo. Não conheceríamos o caminho da vida. Continuaríamos adorando as obras de nossas mãos. Seríamos súditos de filósofos, sábios segundo o mundo. E acabaríamos, como Paulo fala em Romanos 1:22, inculcando-se por sábios, seríamos loucos. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o ministério de Jesus, foi como o nascer do sol em cima do Império Romano. E
todo o mundo pagão, a luz brilhou no coração dos homens em relação às coisas espiritual. Aquele que estava morto pela fé em Jesus ressuscitou e enxergou todas as coisas. Jesus foi, como disse Simeão, luz para a revelação aos gentios. E Jesus também foi a glória de Israel, a descendência de Abraão, as alianças, as promessas, a lei de Moisés, o culto divinamente ordenado no templo. Tudo apontava para o grande privilégio de que desse povo sairia o Salvador, a glória de Israel, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nada de tudo isso que eu acabei de dizer, as alianças, o templo, as promessas, a lei de Moisés, Abraão, nada disso teria significado se não fosse a glória maior do nosso Senhor Jesus Cristo, para onde tudo isso apontava. O único e verdadeiro Salvador do povo de Deus, o Salvador do mundo, aquele que vai redimir, que um dia vai fazer todas as coisas novas. Isso tem algumas aplicações para mim e para você. Para nós, é importante lembrarmos sempre de que quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Salvador, Jesus Cristo. O que Ele fez quando Ele transformou o meio do seu coração? Não foi apenas para que você tivesse, e eu não estou dizendo que é errado, não foi apenas para que você tivesse um coração transformado e vivesse uma vida mais santa, apesar de que foi para isso sim também, mas não foi apenas para isso. Foi para trazer a restauração de todas as coisas. Foi para tirar trevas da nossa vida. Foi para nos dar esperança de que não passaremos uma eternidade no inferno. A luz que Simeão viu pela fé e ao segurar o menino em seus braços, é a luz que Deus prometeu a Abraão, que abençoaria todos os povos da terra, e a mesma luz que um dia tirou o coração de pedra que havia no meu e no seu peito e trocou pelo coração de carne. É Jesus Cristo. Por isso que Jesus vai dizer lá em João que eu sou a luz do mundo. Simeão já sabia disso quando abraçou aquele bebezinho nos braços. Agora que eu estourei tudo mesmo, a minha oração é que neste mês de dezembro, e a caminho para a conclusão, nós possamos ter a fé e a esperança de Simeão. A fé para estarmos confiantes em nosso Senhor Jesus, a despeito das circunstâncias. E a esperança que inunde o nosso coração para que possamos ansiar o retorno de Jesus, como Simeão esperou aquele bebezinho. E eu aguardei a batida daquele coração. Que o Natal não seja apenas uma lembrança do que já aconteceu, mas também sirva de um aumento de esperança por aquilo que ainda está por vir. O dia que toda esperança do crente será satisfeita em Cristo Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre, quando a igreja diz amém.